30 anos separam as duas versões de Guerra dos Sexos. Tempo suficiente para transformações de comportamento, avanços na tecnologia, moda repaginada e novas funções para homens e mulheres. A comédia de Silvio de Abreu brinca com isso, brinca com as diferenças entre os sexos. Se há 30 anos a mulher lutava para conquistar aí um espaço no mercado de trabalho, atualmente tem o desafio de manter equilibrada ali as pressões, as cobranças do dia a dia. Já o homem, o homem dividiu o espaço do escritório com o sexo oposto e descobriu que pode muito mais, que é muito mais amplo do que aquilo. A partir de hoje, aqui na Jovem Pan Online, você confere uma série especial sobre as mudanças que aconteceram nos 30 anos que separam as duas versões de Guerra dos Sexos. Esse é um assunto muito sério, não dá pra falar sem correndo, não. À noite a gente fala, tá bem? Agora eu tô muito atrasado. E acho bom mesmo você pensar bem sobre esse casamento. Aguentar uma sogra como aquela Roberta Leone o resto da vida não vai ser fácil. Homens e mulheres são bem diferentes, apesar de todos os avanços, apesar das transformações, apesar da diminuição do machismo. Elas ganharam em razão, eles ganharam nas emoções. Mas olha só, grosso! É o que eu falo sempre. Lugar de mulher é na cozinha, não é atrapalhando os outros no trânsito. Tu tá gritando na contramão, eu tô na minha mão, ele vem de contra mim. Como cama, tá vendo que ele tá me ofendendo? Onde é que tirou a carteira de motorista, dona Maria, no tanque? Foi? O mundo mudou tanto. Quantas mulheres são chefe de Estado hoje? Quantas mulheres estão absolutamente na vanguarda? Hoje ninguém estranha uma mulher ser diretora de empresa. Hoje dificilmente se faria uma divisão desse tipo, homens do lado, mulheres do outro. Acho que a aliança entre homens e mulheres está hoje muito mais firme do que jamais esteve. Mulheres se tornaram mais feministas e menos femininas, o que é um mal, porque eu acho que você pode ser feminina e se impor como mulher sem precisar se masculinizar. E alguns homens ainda falta um pouco mais de sensibilidade. Eu acho que os homens ficaram mais amigos das mulheres, principalmente os homens casados, eles estão de parabéns. Alguns homens deixaram de ser cavalheiro, né? Aquele negócio de abrir porta de carro, deixar a mulher passar na frente, esse tipo de coisas. Isso mudou, assim, o homem parou de ser um pouco cavalheiro, né? Vamos falar assim. Isso começou muito antes de 30 anos, isso começou sem dúvida com a pílula anticoncepcional, que colocou a mulher numa posição de mais controle sobre o próprio corpo. E depois com a emancipação da mulher economicamente, quando ela foi realmente, não só trabalhando, isso de mulher trabalhando não é novidade nenhuma na história da humanidade, mulher sempre trabalhou. O que nós tivemos de novo, e aí talvez seja nesses 30 anos, foi as mulheres investindo numa carreira profissional. Então, isso fez uma grande diferença, sem dúvida. E eu acho que nós estamos caminhando para uma simetria, abrindo mão, evidentemente, daquela ideia de igualdade, porque nós somos muito diferentes e eu prezo muito essas diferenças. O que nós temos que ter é simetria dentro das diferenças. Hoje em dia não é mais homem que chega na mulher, hoje em dia é a mulher que chega no homem. Os valores mudaram hoje em dia. Mudou o sentido delas serem independentes. Agora as mulheres são muito mais independentes que ontem. Silvio de Abreu, o autor das duas versões de Guerra dos Sexos, acompanhou todas essas mudanças de comportamento. Claro, pretende registrar tudo isso em sua novela. É claro que mantém a eterna diferença, a eterna rivalidade entre os sexos. A vida de autor também mudou nesses 30 anos. Da máquina de escrever ao computador, das novelas fechadas ao material feito exclusivamente para a internet, porque ali tem público que precisa chamar para a sua novela. 30 anos se passaram. Bom, há 30 anos atrás o Silvio de Abreu era um autor que estava começando, né? Hoje em dia já fez muitas novelas, graças a Deus já fez muito sucesso, né? Era um autor que sonhava em fazer uma série de coisas que graças a Deus já fez, né? Então o Silvio de Abreu hoje, ele é muito mais tranquilo, né, do que o Silvio de Abreu de 30 anos atrás, porque é muito menos ansioso, né? Mas o que mudou muito foi o mundo, né? E eu acho que essas mudanças do mundo também foram influenciando a cabeça
do autor Silvio de Abreu. Eu tenho guardado a minha primeira máquina de escrever, porque desses 30 anos, eu escrevia numa Olivetti pequenininha, portátil. Depois eu tive que me adaptar para escrever na IBM elétrica, foi difícil. Depois eu tive que me adaptar para escrever no computador, num programa que chamava Carta Certa. Depois eu me passei para um outro programa, para começar a raciocinar em computador. Foi muito difícil, não só para mim, eu acho que para todo mundo que escrevia para televisão. Depois, todas essas adaptações, né, que a gente foi passando, também vai mudando a gente por dentro, né? Guardei também, tenho pena de ter jogado fora muitos, eu tinha uma coleção enorme de long plays, para quem não sabe, era aquele disco de vinil que tinha 2 lados, de uma capa grande, eu tinha uma coleção imensa, dei toda quando apareceu o CD, hoje me arrependo porque eu gostaria de ter guardado. E você? Você mudou muito nas últimas 3 décadas? No próximo episódio você vai ficar sabendo que nesta guerra dos sexos parece que quem levou a vantagem foi o homem. Isso mesmo, conseguiu ampliar o seu território emocional. Não perca!